A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga, o nosso abraço, estamos de volta. O assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprela em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, estamos ligados através do aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br. O programa de hoje começa ilustrando a presença de Karen Brunetto, maratonista, Florenal da Silva, professor, responsável também pelo andamento das competições que se desenvolvem aqui no estado do Rio Grande do Sul e por sua equipe, logicamente. Vamos dividir a bancada com o Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões, que está lá na nossa querida cidade de Canoas. Com ele também o Paulo Roberto Mafessoni, nosso narrador esportivo, sempre narrador esportivo, nosso causídico e nosso integrante do Lions Club, o que é uma instituição muito importante para a comunidade gaúcha e brasileira. Parabéns pela sua iniciativa de continuar nesse trabalho. Vamos lá então. O programa de hoje destaca que o Campeonato Brasileiro teve uma paralisação de 15 dias, volta no final de semana com o Grêmio enfrentando o Mirassol, ou o Mirassol enfrentando o Grêmio, o Internacional recebendo a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Juventude recebendo aquele que é líder absoluto da competição até o presente momento, o Mengão, o Flamengo. Expectativa lá no Alfredo Jaconi para o final de semana, portanto. E um detalhe me dizia o Mafessoni aqui nas entrelinhas. Pediu o técnico Felipe Luiz que os jogadores convocados para as seleções não participem das competições do final de semana. Vai reforçar a equipe para enfrentar o Juventude. Tomara que o Juventude faça a surpresa que todo mundo quer. Esporte Clube Gaúcho volta às atividades, vai participar da Copa Rui Carlos Osterman. Treinamentos já começaram na semana que passou e a estreia vai acontecer no próximo dia 17 do corrente. O jogo será em Pelotas contra o sempre temível Brasil. Dizem que o Brasil não está bem das pernas, o Brasil de Pelotas, mas de repente faz aquela reviravolta e efetivamente tudo vai para o seu devido lugar. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte e nós estamos de volta. Primeiramente, salientando um falecimento de um maratonista, de um grande maratonista, atleta pasfundense, Eloy Rodrigues Schleder. Aconteceu na semana que passou, na última segunda-feira, lá em São Paulo. Ele nos deixa, mas deixa um legado, porque foi um atleta providencial. Na época que as dificuldades eram enormes, ele enfrentava tais dificuldades e realmente nos deixa um grande legado. Esse assunto, inclusive, a gente pode tratar com quem conviveu com ele, que é o nosso querido professor Florenal. Florenal, fique à vontade para falar um pouquinho sobre o nosso atleta, o nosso maratonista que nos deixou, o nosso amigo Eloy Schleder. Boa tarde a todos, acho que é por aí, né? Bem, pode ficar à vontade. O Eloy passou Fundense, né? Começou a carreira de atleta dele aqui nas escolas e depois ele, quando começou a se destacar, ele foi para São Paulo, para o SESI de Santo André, na verdade. E por lá ele fez a carreira dele, desenvolveu a carreira dele iniciada aqui. Ele tem um legado que ele nos deixa, eu acredito que seja o feito maior. O Eloy foi o primeiro atleta a fazer índice olímpico na maratona. O primeiro atleta brasileiro a fazer índice na maratona. 2000... agora não sei se posso errar aqui, aqui no coisa. Né? Eu não vou me lembrar. Foi esse dos anos 2000. A Olimpíada... não vou me lembrar. Então, eu lembro o tempo que ele fez. São 2 horas, 12 minutos, 54 segundos que ele fez na maratona. Recorde da época. Recorde na época e índice olímpico, conforme falei, o primeiro atleta, né, a fazer índice olímpico na maratona. É um cara que cursou paralelo ao trabalho dele e a carreira de atleta. Ele foi um cara, eu não sei se são 4 ou 5 graduações que ele tem dentro da trajetória dele. E sempre era um cara praticamente autodidata. Uma pessoa de uma sabedoria muito grande. Ele tinha orientações e tal, mas ele fazia muitas coisas que meio por conta, né? Vinha da cabeça dele, aquilo que ele descobriu que dava certo para ele, ele acabou se desenvolvendo. Muito bem. Nossos sentimentos à família do nosso sempre estimado Eloy Rodrigues, que nos deixa prematuramente. E você? Deixou um grande legado, né? Pelo relato do professor Florenal. Exato. E hoje nós temos aqui, dividindo conosco, né, Jorge, a mesa aqui, a Karen Brunetto, que é aluna do professor Florenal da Silva. Né? E eu começo perguntando a ela, a que se deve esta, digamos assim, popularização deste esporte, de corridas e tal, porque a gente vê tanta gente praticando, né? Tantas pessoas, uma vez era, como disse aí o professor Florenal, poucos, né, que se dedicavam a esse esporte. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz como profissional, que é um esporte que cresceu muito. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm esse cuidado de buscar um profissional e muitas vezes vão só atrás da mídia e acabam simplesmente saindo correr. E isso é um pouco complicado, porque aumenta o número de lesões, as pessoas acabam correndo por conta própria e não vão buscar um profissional adequado para fazer a atividade física, principalmente corrida de rua. Mas eu fico muito feliz com esse crescimento que hoje tem. Isso não tem como mensurar, assim, é uma alegria. Muito bem, eu chamo agora o Carlos Dantas. Meu abraço a todos, meus cumprimentos ao mestre Florenal. E antes de passar uma pergunta para Karen, o Schleder chegou para ser seu pupilo, professor Florenal? Não, o Schleder ele é uma geração antes da minha. Quando eu comecei a correr em 1981, o Eloy já estava em Porto Alegre, já era atleta
de elite, né, participando. Eu lembro que ele dividia muito com o Churchill da Lolly, não? O Churchill é antes dele. Pois é, mas Antes dividiam ali, né? Quando o Eloy surgiu, o Churchill já estava bem maduro, mas são pessoas, né, que cada um deixou a sua participação, a importância, né, nesse esporte. Era outro autodidata. Isso, Churchill. também. Exatamente. Mais alguma Karen? pergunta, Dantas? Não, agora uma pergunta para Karen. Essa tua preocupação, tem sentido que o professor falou que antes os atletas eram autodidatas, até porque eles não tinham, a educação física não era tão evoluída no Brasil, as academias não eram evoluídas no Brasil. Você é formada nessa área e essa tua preocupação tem sentido porque você tem conhecimento de causa e científico, né, nesse tipo de modalidade esportiva? Então, minha preocupação não é só a questão procurar um profissional de educação física, mas muitas vezes as pessoas não procuram, simplesmente vão fazer atividade física e cresce muito o número de pessoas se acidentando por conta de não ter não ter ido procurar um profissional, seja feito um check-up, seja e fazer uma avaliação. E também me preocupa que os profissionais, eles acabam não fazendo avaliação. Simplesmente vão lá e colocam uma atividade para a pessoa fazer. Às vezes a pessoa tem algum problema e não foi feita uma avaliação e isso pode ocorrer alguma coisa após isso. Então, essa é a minha preocupação maior hoje. Karen, hoje está em voga o personal trainer. O que consiste, o que faz um personal? Por que da importância de se ter um personal trainer? Vou falar por mim, tá? Hoje, um aluno chega para mim, primeiro eu vou fazer uma avaliação e buscar que ele faça atividade física para uma melhor qualidade de vida dele. Depois a gente vai pensar em rendimento. Se ele vai querer ganho de massa muscular, se ele vai querer... quer ir para a linha da corrida, eu já indico outro profissional, que não é uma coisa que eu trabalho hoje. Eu trabalho mais na linha de musculação. Mas o personal cresceu muito, foi um mercado que cresceu muito, assim. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão lá e fazem 3 séries de 10. Que é o que a maioria a gente vê hoje em dia. 3 séries de 10, 3 séries de 15. E para você ter um ganho, tem que ter um conhecimento. Tem que ter uma linha. Tem que saber o que é fisiologia. Tem que saber o que é um treinamento. Então, o personal cresceu muito por conta disso. E você exerce a tua atividade aonde? Hoje eu atendo particular, seja casa, condomínio, prédio, porque hoje muitos prédios e condomínios têm academia. Então, e te falar por experiência própria, tá? Eu trabalhei 5 anos em uma academia e eu tinha uma aluna que ela fazia 2 vezes por semana e muitas vezes ela faltava. Então, ela ia no mês de 8 vezes... ela ia 2, 3 vezes. Quando ela começou a treinar na academia do prédio dela, ela praticamente zerou as faltas delas. Então, isso é um ganho muito bom, assim. Dantas. Ô, Karen. Oi. E também porque ter personal trainer é chique, né? Não é pra qualquer um, né? Não, muita gente tá tendo personal, assim. É que é um investimento, né? Eu penso que é um investimento. Muito bem, vamos voltar ao Florenal. Florenal, essa última maratona realizada aqui em Passo Fundo, te surpreendeu com os resultados ou os resultados foram normais? Guilherme Curtis, Maicon, Karen, enfim, foram normais para você? Apareceu alguém mais nos últimos aprimorado anos, por aí ou não? Apareceu o rapaz que venceu a maratona esse ano, né? Que é um rapaz da região da Grande Porto Alegre. Segundo lugar foi um cara de Santa Catarina. E terceiro que foi o Maicon. Então, se fosse pegar pela regularidade dos resultados, aí estaria a surpresa. Mas para a gente que trabalha, que está acompanhando, sabe que não é surpresa, porque o Maicon vinha vindo se recuperando de uma lesão, então não estava em plena forma. Não desmerecendo, obviamente, os resultados dos outros, que também são atletas de alto nível. No feminino, nós tivemos a felicidade da Karen ser a vencedora. É a primeira vez que ela vence a meia maratona de Passo Fundo. E chegou com folga, né?
chegou com folga. Nós tínhamos uma projeção de vencer a meia maratona de Passo Fundo, sim, mas não estava assim concreto nos planos que seria esse ano. Mas essa vitória veio um pouquinho antecipada dentro dos planos que nós tínhamos. Vou chegar com o Fernando. Nós temos aí a filmagem ou não, Fernando? Aí está a Karen em algumas fotos sendo projetadas aí para que os telespectadores possam analisar a performance da atleta, portanto, que é personal training, como disse, não é? E que estava num esforço concentrado. Karen, descreva para nós aí, com você chegando nesse momento ali com o acompanhamento de motos, do pessoal do policiamento e tal. É tudo contigo. É sempre uma alegria, né? Estar numa prova e principalmente vencer. E essa foi muito mais por conta de vencer em casa. E você de joelhos ali, então? É que assim, esse ano fecharam 10 anos que eu entrei para o mundo das corridas. E no meio desses 10 anos teve muitos percalços. Eu tive uma cirurgia de joelho, onde eu fiquei fora 1 ano e meio, assim. Onde muita gente achou que eu não iria voltar a correr. E quem foi lá e me retirou, como eu até falei na entrevista anterior, que quem me tirou das cinzas foi o professor Florenal. Porque como muita gente achava que eu não voltaria, e ganhar a meia de Passo Fundo é um marco muito importante. Então, não tem nem como descrever muito esse sentimento, assim, é um sentimento único. Tudo bem. E como é que faz para se manter uma atleta? Vamos dizer assim, vocês têm patrocinadores? Como é que funciona esta parte aí para os atletas de corrida? Hoje, o patrocínio que a gente tem é no Funesport, que vem da prefeitura. Fora isso, não tem outro patrocínio. Iniciativa privada não participa? Não, no momento não. Então, minha carga de trabalho é bem alta, assim. Tem dias que eu chego a trabalhar 11 horas por dia e mais o horário do treino. Então, é uma coisa que eu tenho que ajustar sempre na agenda. É complicado, mas aos poucos a gente sempre vai... amor ao esporte verdadeiro, não é, Jorge? Exatamente. Tem que se dedicar. Bom, o Florenal é escolado nisso aí, não é? Sabe das dificuldades enfrentadas. Não fosse esse Funesport e mais um outro auxílio que me parece que vem do governo do estado também. Tá? Eu acredito que o Guilherme, que é um dos seus atletas, não é? De fundamental importância, um dos destaques do atletismo mundial. O Guilherme já está num patamar mais elevado pelas conquistas que tem, né? E por consequência tem uns apoios maiores. Nós ainda estamos engateando aí com a Kari, mas tem muita também que a gente consegue alguma coisa que é em cima de provas onde tem premiação em dinheiro. Então sempre que a gente procura buscar essas provas, né, dar preferência para essas provas para poder ter uma remuneração, né, através delas. Essa última prova teve remuneração em dinheiro, sim, né? Sim. Deu para botar um din-din na poupança, então? Isso é importante. Eu quero, Jorge, só esclarecer uma coisa aqui do Florenal. Florenal, aonde que você percebeu o momento que dava para buscar a Karen depois dela ter sofrido aquela lesão e disse, volta menina, você tem futuro? Como é que foi esse momento? Na verdade, eu acompanho a Karen desde menina. Ela foi aluna na escola onde eu trabalhei por 25 anos, lá no Monteiro Lobato. E depois ela entrou, jogava futebol, né? Depois entrou para o mundo da corrida. Então, embora ela não treinasse comigo, mas eu acompanhava os resultados dela, as provas que ela ia. Ela era adversária das minhas atletas. Então, eu acompanhei toda a carreira dela. E quando ela estava meio assim, com problema, né, na verdade, e a gente conversou e ajustamos ali e começamos... Aí veio o olho e o coração do professor. Especialmente o coração. Que bonito isso aí. E a gente tentou, assim, de uma maneira bem lenta, uma adaptação, uma readaptação, digamos assim. E a resposta veio, porque o atleta que ele tem qualidade, que ele tem uma predisposição genética para isso, basta você trabalhar ele com cuidado que ele vai dar resposta. E agora que a gente está colhendo. Por exemplo, a Kari, este ano, ela participou do Troféu Brasil de Atletismo.
que é a competição máxima do país, né, nessa modalidade, onde só participam os atletas que conseguem índice para ir lá. E ela participou, fez a melhor marca dela no 10 mil, então essas coisas, embora a gente saiba que ainda falta muito para chegar num padrão, digamos, no padrão do Guilherme, mas que tem condições de chegar, isso a gente não tem dúvida. Muito bem, aí está a palavra de quem vive esse momento e conhece realmente. E dá para chegar na tua maneira de pensar, minha querida Karen? Dá para chegar. Primeiro que a gente tem que querer ir. E a pergunta do Dantas? Ô, seu Jorge, você viu o detalhe? Não é só a Karen que vai ganhar dinheiro em maratona. Viu o número dela? 2562, o vencedor. Vamos ter que fazer uma fezinha no bicho aí. Também cabe. 2562 pro senhor. Viu como ele já foi anotar aí, ó? Karen. Não, o detalhe é o seguinte: aqui é o programa de todos os esportes, né, Jorge? Na loteria zoológica, o Michael não, o outro menino, o Guilherme, corria com a 104 e se consagrou com a 104. Na outra semana deu no primeiro prêmio da loteria zoológica. Que maravilha, né? E até comentei com ele. Detalhes, Dantas. Não, a minha pergunta para essa profissional, que agora é a hora de também o empresário que estiver assistindo o programa, eu acho que não custa investir, fazer mídia em cima dessa atleta, assim como está conseguindo o vôlei feminino, o Guilherme, né? É claro que esse fundo da prefeitura é sensacional, foi a melhor coisa que a prefeitura fez na área esportiva, e agora... Claro que a gente precisa de uma pista atlética profissional para melhorar a qualidade dos nossos atletas. Mas tem muito atleta ainda com futuro igual a você nessa região de Passo Fundo, né? Tem muito atleta aqui. Passo Fundo é o berço, né, do atletismo e tem muita gente boa para sair daqui e muita gente boa que ainda está aqui. Karen, existe uma idade adequada para iniciar o trabalho de corridas? Olha, não existe idade. Primeiro a pessoa tem que querer fazer esporte. Então eu acho que fazer esporte tu pode começar desde os 5, 6 anos. Eu comecei a jogar futebol com 7 anos. Então sou a prova viva. Desde os 7 anos jogo futebol e tenho 28 anos já. E você continua no futebol também ou não? Não, eu parei com o futebol. Futebol, segundo. É que não tem como conciliar. E como eu busco uma carreira de atleta, alto rendimento, não dá pra gente conciliar as duas coisas. Você falou que pratica a sua atividade profissional praticamente 10, 11 horas por dia, né? Você trabalha. E o horário que você dedica para a prática esportiva, para o seu aperfeiçoamento? São média de 2 a 3 horas por dia para fazer meu treinamento. Tô falando isso entre treino e mais um tempo de descanso. A corrida de rua é melhor do que a corrida fechada em circuitos? Depende muito. Eu sou apaixonada pelas duas, mas hoje a corrida de pista me encanta mais. Você teve dificuldades nessa última prova realizada? Gostou do percurso? Não? Da meia maratona? Exato. Da meia maratona, para mim, o percurso foi excelente. Não tenho o que reclamar. Já está preparada para outra atividade? Para outra competição? Já. Quando será? Estamos em preparação. Ainda não tem uma data definida. Muito bem. Eu sempre tive uma dúvida de saber. Muitas vezes nas corridas de rua, as pessoas querem incentivar e acabam gritando: ai, Karen, vai! Isso é bom para o atleta ou é ruim? Isso é muito bom. É bom? Tanto que agora, a última meia, a gente dava 2 voltas no mesmo lugar. E quando a gente passava ali onde foi o ponto de chegada, dá um gás a mais, assim, só que tu tem que saber controlar. Mas é muito bom. Dantas. Professor Floresal, quem é mais outro pupilo que está vindo aí, está surgindo aí, que está na sua mão aí, professor? Porque o senhor revela grandes talentos da cidade de Passo Fundo e região. Eu tenho aqui um rapaz aqui em Passo Fundo, Bernardo Prior. Ele completa 21 anos agora em novembro e é um atleta muito promissor.
já participou das competições escolares, já foi campeão brasileiro escolar, chegou até um mundial. E agora, obviamente que nessa transição do juvenil para o adulto tem um pouquinho de dificuldade, mas está se adaptando. E até inclusive sábado, agora eles correram uma prova em Vacaria, sábado à noite. E ele foi terceiro colocado, chegando bem próximo ali do primeiro e do segundo. É um atleta que vem se desenvolvendo e é uma promessa. Ele foi terceiro colocado também na rústica da meia maratona. Pessoal que está nos assistindo nesse momento e tem interesse em praticar o atletismo. Telefone. Contato. Pode fazer contato. Por telefone é 549-9983-1460. Ou então no... 549-983? 14... Não é maratona. Pode falar mais... 1460. 1460. E também tem no Instagram ali, Florenal Silva. Vai achar ali o que eu tenho pouco, eu não sou muito... não trabalho muito com as mídias, né? Mas tem algumas informações ali. Florenal Silva no site. Isso. Karen Brunetto no site também ou não? Personal Karen Brunetto. Personal Karen Brunetto. Aí está dado o recado. Estou falando em personal, que é muito chique, né? O cara ter personal. Eu quero deixar registrado aqui, eu trabalhei muito como personal. Eu acredito que eu tenha sido o segundo cara aqui em Passo Fundo a fazer personal, atender pessoas com atividade física personalizada. Isso em 95. Muito bem. Já se vão alguns anos, hein? Já se vão alguns aninhos. Mais de 30. E tem também, eu não vou citar o nome da pessoa, mas eu tenho, acredito que seja um recorde, né? Que eu fiquei 18 anos com o mesmo cliente. Que maravilha. Beleza. Muito bem. Conversamos com a Karen Brunetto, maratonista, vencedora da última prova realizada em Passo Fundo, e com o professor Florenal da Silva. Foi um assunto que não se esgota. Com o Carlos Dantas, com o Paulo Roberto Mafessoni e com a minha participação modesta. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouquinho. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. No primeiro bloco, conversamos com a maratonista Karen Brunetto, com o seu instrutor, o professor Florenal, participação do Carlos Dantas, repórter de todas as ocasiões, o nosso narrador esportivo, sempre narrador esportivo, fixado aí no interior do estado do Rio Grande do Sul, Paulo Roberto Mafessoni, competente advogado, nosso causídico responsável aqui pelo desenvolvimento da nossa atividade profissional. Vamos continuar então agora conversando com o Cleverson Kuckner, que é nada mais, nada menos do que o Fininho, diretor executivo do Esporte Clube Passo Fundo. Fique à vontade, meu caro... O Edil. Fininho. O Edil, né? Edil, né? Ah, vereador. Exatamente. Boa tarde, Jorge, Paulo. Tudo bem. E estamos com o Dantas também online aqui, né? Chegando agora, até brinco, né? Porque falei, será que tem assunto pro Fininho aí? Mas sempre, né? Como temos assunto, né? O futebol, o esporte, de uma maneira geral, a gente sempre tem muito o que falar, muito debater. E mais uma vez aqui representando o Esporte Clube Passo Fundo, que para mim é sempre uma honra. E como andam as coisas lá pelas bandas de São Cristóvão? Olha, é um momento realmente, como falei da minha última vez que estive aqui, a decisão do Esporte Clube Passo Fundo de não jogar a Copa RS desse segundo semestre, no primeiro momento ela pega mal, né? Porque você tem uma competição profissional e o clube não está participando. Então, realmente, a gente entende que isso não é o melhor cenário. Mas, para esse momento do Esporte Clube Passo Fundo, eu não tenho dúvida que foi a melhor decisão, visto tudo que nós temos agora, né, de estruturar, de organização, mas que o ano que vem, sim, tem de ser um ano diferente para o clube, e até, afinal de contas, temos o aniversário de 40 anos do clube. E as feridas que ficaram da última competição já foram curadas? Acredito que sim. As conversas, cada um vê de uma forma, né, a eliminação, ela por um lado de algumas coisas que aconteceram que estavam ao nosso alcance de fazer diferente, outras que a gente acaba não conseguindo, né, ter esse controle, mas enfim, a análise foi feita e agora sim, não tem mais tempo a ficar lamentando, e sim fazer com que cada planejamento, né, o próximo que vem pela frente, ele seja cada vez mais assertivo, de uma maneira mais correta ainda, tentando diminuir essa margem de erros para chegar no meu objetivo. É uma competição que de 16 clubes, 2 atingem o objetivo. Os demais ficam pelo caminho e, infelizmente, não são lembrados. Jorge, será que ainda resiste em Passo Fundo quem é do Boqueirão torce para o Gaúcho, quem é do São Cristóvão torce para o Passo Fundo, ou isso... Eu acho que as coisas mudaram. Mudaram? As coisas mudaram. Eu aproveito o ensejo para mandar um abraço, porque nós temos um Lions Clube chamado Alvorada, que se identifica, ela é do bairro de São Cristóvão, se identifica muito com o Esporte Clube Passo Fundo. Quero mandar um abraço, então, para o Valmor, quero mandar um abraço para a Vera, para o Adelvino Parisi, que também acompanha o nosso programa, né? Professor Adelvino Parisi, né? E também um abraço especial para a dona Jacira, que integra o Lions Clube Alvorada e torce muito pelo Esporte Clube Passo Fundo. Muito bem. Você falou Boqueirão e me vem à mente agora que o Canhão da Serra se consagrou no Estádio da Montanha. O Adalberto Vilas Boas Reis, o nosso querido Bebeto, que no último dia 7 esteve de aniversário. Um símbolo do futebol do Rio Grande do Sul. Goleador emérito por onde passou, a nossa saudação à família do Bebeto. É bom lembrarmos sempre, né? Sempre, muito importante. Muita história, estaria, né, no nosso meio se não tivesse se despedido anteriormente. E você, meu caro Dantas? Bem, para mim que tive o privilégio de ver o Bebeto jogando e fazer um dos gols mais bonitos do gauchão, aquele sem pulo contra o Grêmio do Serras. Então, meus cumprimentos aí, e é uma história viva. O Bebeto não morreu. Morreu só parte material, mas a parte espiritual, ele continua encarnado em Passo Fundo, tanto que Passo Fundo tem revelado quase todos os goleadores dos gauchões dos últimos tempos. Mas, voltando ao futebol do Passo Fundo e do Rio Grande do Sul, eu acho que tem 2 clubes que fizeram 2 grandes assertivas. O Novo Hamburgo, em manter o Rogério Zimmermann como treinador, e o Passo Fundo em manter o Fininho como diretor executivo do futebol. Agora sim, o Passo Fundo
achou um cara que conhece tudo do interior, e eu digo na frente dele, se tiver criticar, eu critico também, mas eu já conheço o seu trabalho. E o mais importante, o clube que não tiver alicerce, não adianta tu querer ir para a Série D, fazer o telhado se tu não tem a base, o alicerce. E as categorias de base do Passo Fundo, pelo que eu sei, vão muito bem, obrigado, né, Fininho? Bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado pela citação. Eu acho que esse meu trabalho que eu faço fora de campo, ele é de fato valorizado na sua plenitude quando obtenho o resultado de campo. As duas coisas andam juntas. E isso me machuca muito o fato de não ter conseguido o acesso, porque eu entendia que nós tínhamos condição. Nós éramos a equipe mais preparada, talvez, para enfrentar o Inter de Santa Maria naquela disputa de vaga. Mas o futebol não tem o mas, o se, isso passou, isso acabou. O que eu vejo na diretoria do Passo Fundo é que, ao me manter, ela entende que teve uma condição correta de trabalho, né? Sempre trabalhando dentro daquilo que o clube consegue, né? Eu posso falar aqui tranquilamente que o Passo Fundo fez futebol com o orçamento que tinha, né? Eu acredito que na prestação de contas do clube vai ser um ano que as coisas andaram mais dentro da linha, daquilo que foi apresentado como programação orçamentária e daquilo que foi efetivado na sua prática. Isso logo terá essa prestação de contas. Então, o Passo Fundo entra num caminho que precisa ser seguido, que não existe mais aquela situação do clube gastar sem saber de onde vem ou quando vem. Isso hoje não se trabalha mais. Eu não sei trabalhar de uma forma diferente, por mais que, a não ser que o clube tenha um mecenas que chegue lá e diga, não, o dinheiro está aqui, fica à vontade. Não é o nosso caso. O nosso caso foi realmente feito uma captação e esses recursos investidos no futebol, sim. Mas então agora aumenta a minha responsabilidade também de conduzir o clube além do que foi em 2025. Os resultados de campo foram bons até a eliminação. Mas a parte estrutural, a parte organizacional, tudo correu muito bem. Acho que foi um ano mais tranquilo fora das 4 linhas. Agora o desafio é melhorar ainda mais essa estrutura, fazer com que fora de campo as coisas tenham uma linha, sigam realmente um padrão ou algo pré-estabelecido, mas que tem que ter o resultado de dentro de campo. Afinal de contas, ninguém se sustenta muitos anos na divisão de acesso. Ela é muito, economicamente, ela custa muito, né? Porque você não tem recurso, não tem um retorno, não tem algo como tem a primeira divisão, que é um valor que vem todo ano e se sabe disso. Então é preciso urgentemente sair disso, e eu espero que com a manutenção também da minha dentro dessa estrutura, desse organograma de futebol, né? O Fininho estando aqui como um diretor executivo de futebol, com mais, né, diretores que venham a agregar o clube também, a gente tem tudo para fazer um planejamento de 2026 aí que venha atender a ânsia do torcedor do Esporte Clube Passo Fundo. O ano que hein? Isso é importante. O ano que vem o Passo Fundo completa 40 anos. Vamos pegar um exemplo agora aqui. O Barra, que é de Santa Catarina, de Balneário Camboriú, surgiu há pouco tempo. Venceu todas as divisões lá do futebol catarinense. Agora jogou a Série A esse ano do Catarinense. Subiu para a Série C esse ano. O que tem lá de diferente que aqui a gente não consegue? Olha, o Barra é um exemplo que, se nós conseguíssemos seguir, seria o mundo perfeito do futebol. Mas, na verdade, o Barra ele é um investimento alemão, né? Ele é um dos braços do clube Hoffenheim, que muitos anos da primeira divisão alemã. Então, é um investimento forte, um investimento pesado, né? Ele não se enquadra juridicamente como uma SAF, mas ele segue os mesmos moldes. Ele tem um proprietário e que eles investiram, eles fizeram o caminho que é o correto do futebol, eles fizeram toda a estrutura necessária. Sim, as instalações isso, deles, é padrão, é algo, se você buscar nas redes sociais aí, Barra, você vai ver, inauguraram o estádio esse ano, já tinha um centro de treinamento. 2 campos, né, com grama, né, e 2 campos sintéticos, isso. E agora um estádio, não me recordo não recordo o número de torcedores, mas por porte, né, excelente qualidade. Então foi feito todo o investimento, não é de hoje, são 3, 4 anos já mantendo essa linha, e agora começa a vir os resultados de campo, né? Para um clube formador, que era a origem do Barra, e ele ainda é isso, né? Ele busca muito isso, ele é aquele cenário atual. Quando você tem uma estrutura, você atrai o olhar dos jogadores, sejam de jovens querendo entrar nesse mercado, mas também de atletas profissionais. E um exemplo disso eu tinha um acordo com um atleta para trazer para o Passo Fundo aqui nessa reta final, que era o TT, o volante, capitão do São Luís de Juí. Tinha um acerto já com ele na sexta-feira, e num jogo do domingo, né, contra o Barra pela Série D,
O Barra jogou contra o São Luís aqui, fez uma proposta e acabou levando, não tinha nem como, né? Naquele momento ainda não existia nenhum pré-contrato, era uma conversa que surgiu na sexta-feira, mas mostrava que o clube vinha sério mesmo para brigar pelo acesso, porque o regulamento da Série D esse ano ela permitia isso, né? Que na troca da primeira fase até o início das quartas pudessem contratar jogadores que atuarem em outras equipes. Mas é um exemplo de um clube que subiu para a Série C por merecimento e que mais a gente tem exemplo disso, mas lembrando que por trás tem um investimento alto mesmo aí de um grupo do exterior. Veja que nos bastidores a coisa funcionava, não é? Sim. O Fininho não estava para brincadeira, como não está para brincadeira, né? Então a expectativa é generalizada para o ano que vem. Olha, eu falo por mim, eu disse quando estive aqui em Passo Fundo pela primeira vez, né? Até na citação como um edil, eu sou vereador em Veranópolis, eu tenho negócios em Veranópolis, eu não estou aqui em Passo Fundo simplesmente por um salário. Porque lá é a terra da longevidade. É a terra da longevidade. E que se tomara que se mantenha. Que se mantenha. Mas quando eu falo isso, eu vim para cá justamente por entender que o Passo Fundo estava no momento de reestruturação, de reformulação e que me daria a possibilidade de conseguir um passo à frente na minha carreira. Eu estou cada vez mais convicto disso e de que o ano que vem a expectativa é muito grande. Se eu entendesse que aqui não seria possível construir um grupo capaz, um time capaz de ter o acesso, eu não estaria aqui. Não é uma questão simplesmente econômica. Eu estou aqui por acreditar no projeto que o clube tem para o ano que vem também. Fininho, com relação a essa Copa Rui Carlos Ostra, ela é uma faca de dois gumes, na minha opinião. O Gaúcho está participando, teoricamente vai ter que investir, vai ter um gasto a mais que o Passo Fundo para o ano que vem, mas também há a possibilidade de classificar para a Série D, porque olha quantas equipes tem para essa copinha. 8 equipes, tirando o São Gabriel, 7. Porque o São Gabriel não acho que venha com muitas condições. O Brasil de Pelotas está endividado, está todo mundo falando maravilhas, que ano que vem uma vaga já é do Brasil de Pelotas, mas o Brasil de Pelotas deve mais de 35 milhões de reais. Conseguiu a recuperação judicial agora, né? Mas mesmo assim, não pode se atirar muito. Tu acha que o Passo Fundo, em função do campeonato de Série D ano que vem, 96 equipes, é uma decisão complicada, né? Tanto o Passo Fundo como o Gaúcho participar de uma competição dessa, né? Olha, eu falei da outra vez aqui que participar de uma Copa RS, agora Rui Carlos Ossmann, que teve o nome atribuído esse ano, ela, para esse momento do Passo Fundo e para um clube que está na divisão de acesso, eu entendi como uma decisão acertada. Mas principalmente se tratando de que é preciso estar estruturado, não só como clube, mas financeiramente para jogar essas duas competições, que é o que nós estamos buscando dentro do planejamento para 2026. Nós queremos sim participar de todas as competições possíveis a nível profissional. Fazendo uma análise agora, daria para cravar aqui que um clube da divisão de acesso vai jogar a Série D do Brasileiro ano que vem, porque nós temos Grêmio e Juventude, Inter e Juventude. O São Gabriel, a gente não sabe exatamente com que força vem, né? Para participar dessa competição. E então Inter e Juventude não tem direito à vaga. O São Gabriel é um postulante à vaga também. Mas nós temos Gaúcho, Esportivo, Pelotas, Brasil de Pelotas e Aimoré. Eu acredito muito que desses 5 times tenham um representante, né, para a Série D do ano que vem. E aí entra aquela dificuldade de calendário. Nós estamos no momento agora que a Federação Gaúcha abriu essa possibilidade dos clubes da divisão de acesso optarem sobre o calendário 2026. E nós temos já informações de bastidores que 12 clubes dos 14 já definidos para o ano que vem optam por jogar a competição com início em agosto. Então isso vai ser levado para a federação e acreditamos muito que venha a ser efetivado. Então, depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, num período que... O porquê que eu defendi essa ideia sempre, né? E aí não é em cima de... porque não chove. Chuva vai ter, mas numa menor quantidade, pelo menos isso é historicamente falando. Mas nós ganhamos na montagem do elenco, nós não concorremos com Série D, os clubes que montam times para a Série D do Brasileiro, e em alguns casos Série C. Nós não... além de
os gramados estarem numa melhor condição, favorece muito mais a participação do público nos estádios. Então, só nisso nós diminuímos o custo da folha, porque é um período que não é tão alta para os jogadores. Nós aumentamos a receita, porque nós aqui em Passo Fundo temos receita de torcedor, nós temos, né? O time vindo bem, o clima colaborando, nós temos também essa grande receita que é o torcedor. Então, acho que ela vem ser favorável. O time que tiver na divisão de acesso e ganhar a vaga na Série D, vai ter que ter realmente um planejamento diferenciado, porque a série D inicia em abril, maio, né? Enfim, mas então já exige todo um planejamento financeiro também diferenciado. E as categorias de base, como andam lá no Vermelhão? Olha, a gente está bem contente, nós estamos aí com algumas competições em andamento, nós estamos na fase semifinal da LEFA, que é uma categoria sub-14 e 15, essa LEFA dá vaga à BG Prime. A BG Prime é uma competição no sul do Brasil muito forte, né, com várias equipes tradicionais. Então a LEFA, teoricamente, seria uma segunda divisão, que era a possibilidade que nós tínhamos para esse ano, e estamos na semifinal. Inclusive, essa semifinal e final estão agendadas aqui para o Vermelhão da Serra, né, hoje pré-definido como no dia 11 de outubro, que será um sábado, onde nós teremos aqui, então, 8 equipes, né, de toda essa nossa região aqui, disputando essas finais que podem nos dar um calendário diferenciado para essa categoria no ano que vem também. Paralelo a isso, né, jogamos agora no sábado de manhã em Santa Cruz do Sul, que é uma parceria que o Esporte Clube Passo Fundo tem com o Vila Nova. A nossa categoria sub-14, que jogou o gauchão com a sub-15, representa o Vila Nova, né, também nessa competição, que é a Noligaf, que é uma liga também muito forte aqui do estado de categoria de base. E o nosso sub-17 está nas quartas de final do gauchão sub-17 Série A2. Jogamos em Lajeado no sábado, perdemos por 1-0. Agora temos no sábado à tarde aqui o retorno, né, o jogo da volta do mata-mata. Então, sábado que vem, dia 13 agora de outubro, nós temos às 14h30 o jogo da nossa categoria sub-13 pelo gauchão, né? Contra o Igrejinha, e às 16h30 sub-17 contra o Lajeadense. Então, tarde cheia de futebol no Razão Info Vermelhão da Serra no próximo sábado. Muito bem, o pessoal não para, portanto, Mafessoni, deu para perceber que a turma está em andamento, já formando jogadores, buscando, logicamente, da base o que é fundamental e já visando 2026. É um ano que promete muito, né, no Esporte Clube Passo Fundo, pelo que está colocando aqui o nosso Fininho, né? E a gente acredita que esse trabalho vai ter resultado, porque está havendo tempo para que haja o planejamento necessário. E você, Dantas, o que acha? Eu acho importante um detalhe. O Fininho, o Esporte Clube Passo Fundo, a partir do que o Fininho entrou, não perde uma oportunidade de estar na mídia, que nem esse espaço que a gente tem, que graças a Deus tem uma grande audiência. O Mafessoni está aí para comprovar na região dele, com essa história de ser, junto com a Coprel, mais de 44 municípios. Então, esse é outro grande lance. Tu tem que saber usar a mídia para cativar o torcedor e o investidor. Fininho, deixa eu sonhar um pouquinho. Há a possibilidade de já preparar uma equipe para a Copa Santiago do ano que vem, ou até mesmo sonhar com a Copa São Paulo? Na verdade, essas competições, né, a gente sabe que a Copa Santiago é uma competição, uma das maiores dessa categoria também, sub-16, 17, né? Ela não é tão simples assim para você conseguir as vagas, tá? Ela já existe algumas equipes já definidas, normalmente por convite, né? É claro que nós queremos participar das melhores competições possíveis de base, mas as categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo, elas estão ressurgindo, né, desde o ano passado, mas principalmente esse ano. Então nós estamos nos colocando novamente no mercado como uma equipe formadora, como uma equipe que tem uma categoria de base forte. Esse ano encontrando ainda alguns obstáculos, mas passado essas competições que eu falei aqui, principalmente essa sub-17, nós já queremos começar todo um processo de avaliação para a formação de equipe para o ano que vem. A gente entende que isso é necessário, tá, para que aí sim a gente consiga ter um olhar cada vez mais forte das organizadoras, né, dessas competições. A Copa São Paulo já é um outro processo, porque as vagas são definidas por campeonato gaúcho, sub-20. Tá? Então nós hoje, esse ano, não tivemos a categoria sub-20, muito provavelmente estamos trabalhando também nos bastidores, tentando fazer toda essa estruturação e organização para que o ano que vem a gente retorne com a categoria, né? Eu defendo, porque eu acho que é extremamente importante dentro da formação do atleta,
Com 17 anos ele ainda tem muito a evoluir, a crescer, até conseguir se firmar no profissional. Então a gente está trabalhando no planejamento para o ano que vem essa categoria, mas nós teremos que retomar ela no Gauchão Série A2. A base hoje também é dividida dessa forma. Existe Sub-17 Gauchão A2 e A1, né? E também a Sub-20, Série A2 e depois a Série A. Então, existe todo um processo ainda de reestruturação. A Copa São Paulo, então, ela é um cenário não a médio prazo, que a gente pode buscar sim. E a Copa Santiago, a gente está sempre atento e tentando buscar uma vaga, porque seria extremamente importante. Certamente que o torcedor está aí empolgado, né? Sabe que vocês estão trabalhando, isso é muito importante, pensando a nível de futuro e, logicamente, buscando títulos para trazer o bom futebol para a capital do Planalto. É isso? Não, sempre. O Passo Fundo hoje quer revelar atletas para a sua equipe principal e também para o mundo do futebol. A gente sabe que isso é uma sobrevivência, é o que ajuda muito os clubes, então a gente está atento e cada vez querendo melhorar mais as nossas condições. Obrigado, Cleberson Kuckler, o Fininho, executivo do Passo Fundo, pela gentileza em participar do nosso programa. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, sempre bom estar aqui debatendo e conversando, né? E sempre que possível estarei aqui, porque é como o Dantas falou, é sempre bom estar falando e valorizando, né, o Esporte Clube Passo Fundo. Muito bem. Vamos, para complementar aí Dantas e Maffesoni, falarmos sobre o futebol brasileiro, que recomeça suas atividades no final de semana. Essa paralisação aí, o que pareceu para você, meu Carlos Dantas? O que pareceu, em primeiro lugar, que parece que a seleção brasileira pegou cara de gente de novo. Entrou um cara sério, que não come na mão da CBF e dos empresários. Parece que a seleção está renascendo das cinzas. Em segundo lugar, eu vejo que o Grêmio vai crescer agora na reta final e é o mais candidato a conseguir no mínimo uma vaga para a Libertadores para o ano que vem do que o Internacional, que só perdeu os jogadores. O Roger quer escalar agora o Alan Patrick como mais à frente do time, ou seja, ao lado quase do centroavante, e essa não é a característica dele. Se ele fizer isso, ele vai estar escalando mal. Por quê? O Alan Patrick é um jogador de meia de ligação que vem de trás, ele tem visão, só que ele tem que ter alguém para jogar com ele. Então, eu acho que o Grêmio vai crescer muito na reta final, seu Jorge. Muito bem. E você, Maffesoni, acredita no desenvolvimento do futebol gaúcho nessas próximas rodadas? O Grêmio parece levar uma certa vantagem, teoricamente, porque a janela do Grêmio foi mais, digamos assim, alvissareira do que o Internacional, que está administrando o financeiro. Quero só fazer um registro rapidinho. Inter de Limeira, Barra de Santa Catarina, Maranhão e Santa Cruz estão na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Muito bem. Fininho, mais uma vez os nossos agradecimentos. A participação do Carlos Dantas lá no online, despedindo-se também. Estamos com o minuto final do programa e vamos lembrar que neste final de semana o futebol gaúcho estará sendo representado por Grêmio, Internacional e Juventude. O Grêmio joga contra o Mirassol, que vem numa crescente, e o Internacional recebe o Palmeiras, nada mais do que a Sociedade Esportiva Palmeiras, uma das candidatas ao título de campeã brasileira de futebol nesta temporada. Aposto ainda na Sociedade Esportiva Palmeiras, meu caro telespectador. E o Flamengo? Bom, o Flamengo vem para o estádio Alfredo Jaconi com equipe completa, valorizando, logicamente, o jogo diante da equipe do Juventude. Sucesso, portanto, para o Juventude, para o nosso representante internacional e para o nosso querido Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Mirassol e Grêmio, lembrando, Palmeiras e Internacional, Juventude e Flamengo, os jogos do final de semana. Agora, para finalizar, a influenza continua levando muita gente aos hospitais, continua levando muita gente à morte, ao óbito, e nós não queremos que isso aconteça com você. Se você não procurou um posto de saúde, vá imediatamente e vacine-se, faça o reforço. Isso é muito importante. Nós estamos lembrando porque nós amamos vocês. Muito obrigado, senhoras e senhores, e até a próxima, com certeza.
Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Somos referência em inovação e tecnologia. Uma evolução e protagonismo que transformaram Passo Fundo no segundo polo da construção civil do Rio Grande do Sul. Constru Imóveis 2025, de 6 a 14 de setembro, no Bourbon Passo Fundo. Negócios, conexões, oportunidades, conteúdo. Constru Imóveis 2025, impulsionando o desenvolvimento regional. Apoio JR Cimento, Banrisul, Prefeitura Municipal e UPF. Realização Sinduscom Passo Fundo.